Olá, Tiago Lameira Cavaco, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Olá, Ricardo. Eu é que agradeço pelo convite, porque para mim é um prazer estar aqui a conversar. Tiago, eu tenho que dizer uma coisa, é a primeira vez, nunca pensei que iria ter uma mensagem de Zoom a dizer Igreja da Lapa, aguarda para entrar. Isto é um momento único, eu devia ter registado. Então, e isso é sinal que eu entrei, de facto, com a conta da igreja. Bem, eu estou num computador que pertence à igreja, Não portanto, para faz todos mal, os efeitos. o Zoom é gratuito, portanto não tem problema. Tiago, eu queria lhe fazer uma pergunta que não resisto. Como é que alguém que fundou a Flor Caveira acabou a abrir uma igreja batista? Pois, bem, eu não sei, entre a Flor Caveira e a Igreja Batista, eu não sei qual é a coisa mais respeitável e qual é a coisa menos respeitável. Mas honestamente eu até acho que abrir uma Igreja Batista corre o risco de hoje poder parecer uma coisa mais arriscada do que uma editora discográfica com o nome de Flor Caveira. Mas aí, o que é que o Ricardo acha? Responda-me com honestidade. Qual é a coisa mais desviante? Eu acho que, primeiro, eu não acho que haja muitas coisas desviantes, portanto, não consigo responder nesse sentido. Acho que as coisas, quando são feitas com boa fé, são todas boas, nenhuma delas são desviantes, portanto, não, tenho a certeza que qualquer uma delas o Tiago afundou com boa fé, por isso não Bem, por um lado, eu sei que o Ricardo está a dizer isso com o melhor que há em si, mas sabe que eu sou uma pessoa muito pouco fascinada pelas coisas que são feitas em boa fé. Eu acredito mais nas outras, que são feitas com a ausência dela. Tiago, agora seriamente perguntar-lhe uma coisa. Assim, eu tenho uma ideia, mas tenho a certeza que a minha ideia não está completa. O que é exatamente uma igreja batista? O que é que difere de uma igreja? Eu tenho portanto, daquilo que nós conhecemos, porque somos maioritariamente católicos, portanto, as igrejas que nós conhecemos. Portanto, se nós formos até a essa coisa imensa nos resultados que provocou há mais de meio milénio, chamada Reforma Protestante, uma das coisas que acontece não era de todo a primeira vez que a cristandade, se nós quisermos usar o termo, não era de todo a primeira vez que a cristandade se dividia por questões de debate teológico, por questões também de política, mas há 500 anos, quando pensamos, por exemplo, numa personagem que ela é incontornável para quem quer compreender o que é que a Reforma Protestante foi, que é Martinho Lutero, mas o que acontece a partir de Lutero e de muitos outros que acabam por seguir Lutero, e aqui o seguir Lutero não é necessariamente concordar com tudo, de Lutero, mas a Reforma Protestante traz de facto um momento em que uma certa homogeneidade ocidental, porque como sabemos já existia a Igreja Oriental, portanto ortodoxa, trouxe um momento completamente novo em que, a partir de Lutero, e se pensarmos em Lutero e a Igreja Luterana, muitos outros dentro do mundo cristão seguem um caminho diferente em relação ao catolicismo. E nessa diferença há uma coisa que é sempre mais difícil de compreender num contexto católico, que é marcado nesse sentido pela homogeneidade. Que é uma grande diversidade. Portanto, o protestantismo dá origem a igrejas muito diferentes. Só rapidamente para situar a Igreja Batista. Os batistas vêm, se quisermos, historicamente, eles vêm do anglicanismo. Portanto, o anglicanismo, e depois há muitas discussões sobre isso, mas eu sou daqueles que acham que o anglicanismo é ainda assim uma forma de protestantismo, porque dentro do anglicanismo há aqueles que ficaram mais próximos da Igreja Católica, há aqueles que ficaram mais próximos de um protestantismo mais puro e duro, se quiséssemos. Mas uma das coisas que acontece quando o protestantismo se desenvolve em Inglaterra, Ricardo, é que o rei toma as rédeas da Igreja dita oficial, portanto, a Igreja da Inglaterra. Mas logo aí há uma reação a essa Igreja, que podendo ser protestante, não era protestante
suficientemente para alguns que defendiam que deveria haver uma separação entre aquilo que era a Igreja e aquilo que era o rei. E esses são chamados os non-conformists, porque eles não aderiam ao Act of Uniformity, em que a religião do rei deveria ser a religião de todos os ingleses. São chamados os não-conformistas porque são vários que, no contexto da Igreja Anglicana, não aceitam a ideia de que a religião do rei tem de ser a religião dos seus súditos. Entre esses estão precisamente os batistas, que abrem a primeira igreja batista, com Batista no nome, na Holanda, precisamente porque na Inglaterra não tinham liberdade para isso, mas quando voltam à Inglaterra, o movimento batista desenvolve-se muito. Desenvolver-se-á ainda mais no mundo novo, nos Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos, também, sobretudo, à medida que o país avançava para o Ocidente, não é? Para o faroeste, os batistas desenvolvem-se extraordinariamente. E então, isto apenas para dar um pouco o contexto de quem são os batistas, esta família dentro de uma família ainda maior que vem da Reforma Protestante. Mas eu, como bom protestante, né, dizia como é que era o autor, o sociólogo, o espírito capitalista, como é que é? A ética protestante e o espírito do capitalismo, como é que se chama ele agora? Agora não me lembro. Eu tenho de ver, a gente vê já isso no Google. Mas como eu sou um bom protestante e nesse sentido eventualmente um bom capitalista, se vocês quiserem saber mais, eu vim preparado logo sempre. Portanto, este livro fala um pouco acerca disto. Cuidado com o Alemão, é um livro que eu escrevi há uns anos sobre Martinho Lutero e esta confusão abençoada, para mim, que sou protestante, que é o movimento protestante. E vocês podem comprá-lo. Portanto, já estou a fazer comércio. Está a ver, Ricardo? Mete-se como protestante, é assim. Não a economia começa logo a florescer com protestantes, está a ver? Eu até acho interessante dizer que já está a fazer comércio, porque eu acho que o comércio é uma das artes mais novas que existe infelizmente, uma das mais amaldiçoadas e das mais nobres, ou seja, aquilo que nós temos hoje de bom, temos muitas coisas de mal também, mas o que temos de bom no mundo, genericamente, deve-se ao comércio e à vontade de comercializar e das pessoas trocarem bens e serviços. Exatamente. E o comércio não é mais que pagar o valor justo, quando o comércio é justo e é feito em ambiente concorrencial, livre, direito, não é bem comportado, é trocar, é valorizar aquilo que outros fazem, que produzem, que serviços que prestam, etc. Infelizmente, o comércio é muito mal visto e em Portugal, se calhar, ainda é mais mal visto do que é verdade, é verdade. É verdade. Deixa-me só dizer, é o Max Weber, que eu fui já verificar. Isto agora é só fact-check, né? Nós vivemos num mundo, é só fact-check. Tiago, eu às vezes leio o que o Tiago escreve e uma das coisas que eu achei, já foi a razão, até porque também quis conversar, porque achei que tinha algumas ideias hereges, mas deixe-me contextualizar. Hereges não no sentido religioso, porque aí eu acho que não há muitas ideias hereges, mas no sentido do mundo em que vivemos, em que hoje em dia parece que tudo é um pecado no sentido não religioso, ou seja, eu não quero chamar um crime porque isso é demasiado forte, mas vivemos numa sociedade que cada vez mais controla a mensagem, controla aquilo que é, ou seja, a liberdade de expressão uns dos outros, e parece que temos que nos conformar com uma ideia geral do que está certo e do que está errado, o que é completamente contrário para mim àquilo que é a liberdade e sinceramente me assusta mais do que outras heresias. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe, Ricardo, há duas coisas, às vezes eu sinto o pêndulo a ir para dois extremos. Por um lado, e concordo totalmente, quando nós pensamos em alguns dos fenómenos mais recentes, que acabam por ser, não é uma censura oficial, mas é uma censura oficiosa, provavelmente aquela que até resulta melhor, sobretudo através desta montra que a internet é, com as ideias que parece que de repente não podem ser ditas ou não podem ser... Aliás, eu ouvi a conversa que o Ricardo teve com um amigo meu, o Pedro Mexia, e vocês falaram um pouco acerca disso, e isso faz-nos às vezes ficar pessimistas, por um lado, ao pensarmos como é que num mundo mais livre, de repente parece que surge um fascínio com as piores formas de censura, que de facto nem são top-down, no sentido em que não são necessariamente vindas dos Estados, mas são vindas de algumas dinâmicas que parecem viver mal com a opinião do outro. Agora, também é verdade que o pêndulo vai para o outro lado, porque ao mesmo tempo, eu também reconheço, também através da montra que a internet é,
que há uma reação que não corresponde inteiramente à perspectiva mais pessimista que eu acabei de enumerar em primeiro lugar. Ou seja, se há dias, eu vou tentar colocar isto da maneira mais simples que consigo, quando eu não resisto e ando muito tempo no Twitter, eu acredito que a sociedade está a ir de mal a pior. Porque o tipo de, como agora se diz, de cancelamento diário é tão intenso que eu, quando passo algum tempo no Twitter, eu digo, esta sociedade, o apocalipse está mesmo a chegar. Agora, também é verdade que a montra que, por exemplo, o Twitter ou as redes sociais, também é muito seletiva, Ricardo, porque ao mesmo tempo a internet tem permitido isto, que é esta conversa, por exemplo. Nós ainda não tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente, mas aqui estamos nós a usar a internet para estabelecer um diálogo que há 20 anos nunca aconteceria assim. Nós estaríamos dependentes de circunstâncias muito mais físicas e pessoais para estarmos a estabelecer uma conversa entre duas pessoas que ainda não se conheceram pessoalmente a partir da ideia de liberdade. Portanto, eu também acho que quando nós ficamos mais pessimistas acerca do rumo que a liberdade parece estar a correr a nível da ameaça, também é bom lembrar que essa mesma montra que nos parece negativa, sobretudo essa montra que a internet também nos mostra reações muito interessantes. E, por exemplo, isso é uma das coisas que muitas vezes eu digo aos meus miúdos, a nossa mais velha tem 18, o mais novo tem 12 e lá pelo meio ainda há uma com 15 e outro com 14. E é uma das coisas que eu lhes tento dizer também, sim, há coisas que parece que estão piores, mas também é verdade que se usarmos esse mesmo meio que a internet nós vamos encontrar coisas incríveis que nos permitem expressões de liberdade que talvez não existissem há 20 anos. E sem dúvida, eu concordo em absoluto, ou aquilo quando eu digo que me assusta um bocadinho, foi engraçado porque disse uma coisa interessante, ou seja, não vem do Estado. Eu acho que é mais assustador ouvir do Estado, porque quando vem do Estado nós revoltamos, ou seja, quando é aquela coisa natural de que é o Estado que quer fazer algo contra mim e, portanto, nós, os indivíduos, revoltamos. A questão é que isto vem de nós, ou seja, vem de uma forma subreptícia, que começa a entrar nas instituições, nas empresas, nas entidades públicas, privadas, associativas, etc., em que começa, e aquilo que há bocadinho o Tiago dizia, que é o oficioso é mais perigoso do que o oficial, porque começa a haver muitas pessoas, e eu já vejo isso em muitas discussões, já têm medo de dizer, ou seja, já não dizem, a não ser que sintam que estão num ambiente em que podem exercer a sua liberdade. E isso, com o tempo, parece-me que começa a ser uma autocensura, que é muito mais forte que a censura imposta por terceiros. Mas dito isto, também é verdade, nós temos muito mais liberdade no sentido, temos mais acesso a tudo, e há sempre os rebeldes que, de certa forma, se vão revoltando contra isto, e, portanto, isto é um jogo do famoso jogo do gato e do rato, não é? É verdade, e há aqui um aspecto que eu acho que também que ele tem interesse, e o Ricardo, claro que se lembra, ao estar a falar com um pastor evangélico, portanto, eu sinto-me até de certa maneira mais vocacionado para trazer estas questões até que, sendo teológicas, são do dia-a-dia, que é a questão da culpa. E eu sei que estou a simplificar muito. Aliás, um dos textos do Observador que eu escrevi nos últimos meses falava acerca disto. Acerca de nós, para uma sociedade que se libertou, que supostamente se libertou de Deus, nunca fomos tão ajuizadores. Para uma sociedade que deixou de acreditar no juízo final, nunca o praticámos tão diariamente. O que é um paradoxo muito interessante. Portanto, significa que, ao contrário do que julgamos, quando pensamos que nos livramos da religião, às vezes nós agarramos às piores coisas que eventualmente a religião pode ter. E eu não vejo a gestão da culpa como uma coisa má. Eu acredito que a salvação, e eu sou daqueles que acredita mesmo em que as pessoas se salvam e se perdem. Portanto, eu acredito no céu e acredito no inferno. Portanto, não são apenas figuras de estilo para mim. Mas, curiosamente, acreditando eu que a minha alma eterna, que o meu corpo eterno depende de um juízo e, portanto, de eu saber entregar bem as culpas pelos erros que cometo à pessoa certa, que neste caso é Jesus, é por isso que ele é para mim o meu Salvador, acreditando eu que é fundamental para uma pessoa se salvar fazer a melhor gestão da culpa, que é no único que é capaz de a tratar, que é Cristo, ironicamente eu sei que a pessoa que melhor vai usar a culpa
para os efeitos errados, é o diabo. E o diabo esfrega as mãos com a sociedade que tem, que ao deixar de acreditar que vai ter de ser avaliada por Deus, avaliamos todos uns aos outros. Portanto, um dos textos que eu escrevi há uns tempos foi precisamente acerca do dever cristão de nós não pedirmos perdão quando o perdão que exigem de nós, quando os pedidos de perdão que exigem de nós, não é para nós recebermos perdão, mas é para nós sermos condenados em asta pública. Portanto, essa é uma das ironias do nosso momento, que é agora que supostamente ninguém nos avalia, porque deixamos de acreditar em Deus, deixamos de acreditar no juízo final, nós passamos a vida a ser os juízes mais implacáveis uns dos outros. E, portanto, porque o diabo gosta de gerar culpa em nós da maneira errada, não para que nós a assumamos e sejamos perdoados, porque é isso que eu acredito como cristão, mas precisamente para que nós vivamos acorrentados à culpa. E esta sociedade, eu sei que o termo esta sociedade, só usar o termo esta sociedade é um pouco irritante, mas só para terminar o meu sermão aqui. Mas uma das coisas que é interessante nos nossos dias é que não, em termos teóricos, nós deixámos de acreditar na culpa, mas nunca nos fizemos sentir tão culpados como hoje. E isto a um nível social, não é? Repare, alguém diz alguma coisa que supostamente não devia ter dito. Essa pessoa tem de vir, peço desculpa. Mais até na questão dos Estados Unidos, olha, disse uma coisa que não devia ter dito, mas entretanto ensinaram, agora somos todos alunos, precisamos todos ser ensinados uns pelos outros para admitir os nossos erros. Isto é pior do que a pior coisa que poderia acontecer num colégio religioso. Hoje o colégio religioso é o mundo que nós vivemos e no pior sentido que o colégio religioso pode ter. Tiago, eu disse aí duas coisas que eu acho muito interessantes, que é agora que nós nos libertamos de Deus, e depois, não estando ligado com isto mais à frente, mas eu queria fazer uma ligação que não foi o Tiago que fez, e depois vivemos acorrentados. E a minha ligação é a seguinte, que é deixar de acreditar em Deus. Eu estou a perguntar isto porque é uma questão que eu me coloco a mim próprio. E vou-lhe dizer porquê. Assim, eu tive educação católica, como disse, e, portanto, quando era miúdo acreditava em Deus. Depois deixei de acreditar e fazia-me muita confusão como é que podia haver uma coisa que tinha um poder sobre mim quando eu considerava que a nossa vida depende de nós e, portanto, nós é que somos os responsáveis pela nossa vida, não podemos deixar não terceiro e desculpar-nos com um terceiro. Hoje, eu acho que hoje eu não me converti completamente. Hoje estou numa fase em que tenho a certeza de uma coisa e tenho muitas dúvidas noutras. A minha certeza é que o mundo é melhor com religião. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Apesar de muitas das guerras terem sido criadas pelas religiões, pelas fés diferentes, e portanto que é uma coisa que é triste no mundo, que é como é que é esta incapacidade das pessoas aceitarem que os outros são diferentes e portanto podem olhar de forma diferente, se calhar para o mesmo Deus, no fim se calhar estão a olhar todos de forma diferente, ou que olhem para Deus diferentes, para mim é indiferente, não é isso que é importante, mas acho que um mundo sem religião, um mundo sem Deus, ou deuses, se quisermos, já houve quem acreditasse em Deus e não num Deus, é um mundo onde o ser humano fica completamente entregue a si próprio e autodestrói-se, porque nós somos capazes de... E as pessoas que mais sofrem, muitas vezes são capazes de sofrer e aguentar esse sofrimento porque acreditam em algo superior a elas, acreditam, têm fé que a vida vai melhorar, têm fé que é um desígnio, têm fé que alguém superior a elas escolheu aquilo por alguma razão e, portanto, isto tem um sentido. Se não tiverem isso, não há sentido para muitas das coisas do mundo. E, portanto, eu acredito piamente que o mundo é melhor com uma crença, numa entidade superior. Ainda não cheguei, se calhar vou lá chegar, em que volto outra vez à origem, não é? Quando nós somos mais velhos, somos crianças outra vez, portanto, se calhar vou lá chegar outra vez. Mas onde é que eu queria chegar a isto? A minha pergunta era, o libertar-nos de Deus, nas palavras do Tiago, liberta-nos ou escraviza-nos? Naturalmente, eu vou apostar na segunda. Eu acho que nos escraviza por uma razão, porque mesmo que a pessoa não acredite em Deus, isso não significa... Aliás, eu acho que é por aqui que a coisa se revela mais. Não acreditar em Deus não significa que a pessoa está impedida de tentar fingir-se ser Deus. E, portanto, o sentido que a pessoa deixou de encontrar além de si, não é? Se quisermos aqui até usar a palavra metafísica, no sentido de acreditar que a melhor explicação para a origem das coisas está além
está além das coisas que são vistas, e eu continuo a achar que o melhor argumento e argumentos para a existência de Deus são tantos, temos milénios de discussão do assunto, mas eu continuo a achar que o melhor argumento é o da causa. Portanto, nós acreditamos que se uma coisa acontece há sempre uma origem, portanto parece-me eu continuo a ter dificuldades em acreditar numa origem não causada do universo, sendo que essa é uma lógica que nós não aplicamos em mais nada na vida, mas aplicaríamos aqui excepcionalmente para que não tínhamos de dar a Deus o crédito de alguma coisa ter existido, portanto ele ser a causa primeira. Mas pronto, indo além disso, o que eu diria é que deixar de acreditar em Deus de modo algum é a certeza de que nós não vamos ser tentados a comportar-nos como Ele. E sabe, um dos autores mais favoráveis à ideia da morte de Deus era Nietzsche. Mas Nietzsche era muito mais inteligente do que a maior parte das pessoas que gostam de falar nele, e eu incluo-me nelas, porque eu gosto muito de Nietzsche, mesmo achando que ele estava tão redondamente errado em algumas coisas. Mas o Nietzsche sabia que, por exemplo, que o final da religião não significava, ou melhor, o final, usando a expressão que ele usava, a morte de Deus não significava que as pessoas iriam deixar de ser tentadas em continuar algumas práticas da religião. Por exemplo, uma das críticas de Nietzsche, que para mim é das que eu gosto mais, o Nietzsche dizia no livro Humano, Demasiado Humano, que uma coisa especialmente irritante era uma espécie de continuação da metafísica pela porta do cavalo, em que, por exemplo, os artistas, agora que Deus tinha morrido, se consideravam os sacerdotes do sublime. Agora que deixou de haver uma metafísica oficial, agora que deixámos de acreditar no Criador, acreditamos em pequenos criadores. E os pequenos criadores eram precisamente os artistas e a própria vaidade que eles construíam construíam por se achar uma espécie de categoria acima dos míseros mortais. Ricardo, deixa-me dizer, isto basta ligar a televisão e ouvir um artista a falar. Os artistas, de facto, comportam-se como se fossem uma espécie de sacerdotes de uma ordem especial na morte de Deus. E falam sempre como se vissem o mundo melhor do que nós, todos os outros. E, portanto, isto é apenas sinal de que mesmo quando nós acreditamos que deixamos de estar sustentados por uma ordem além de nós, coloquemos aí Deus, ou deuses, ou seja o que for, nós achamos o quê? Não iríamos ser tentados a comportarmos de acordo com as pessoas que acabámos de distinguir. Então, essa é uma das coisas interessantes. Deixa-me dar outro exemplo, porque ainda ontem comecei a ver uma série com a minha mulher, com a Ruth, está a ver na Netflix aqueles documentários sobre seitas religiosas. Eu, que em grande parte sou uma seita religiosa em Portugal, por ser batista ou ser uma coisa qualquer, Portugal é tão indiferente às questões da religião que é como se fosse uma seita. Uma das coisas interessantes neste filão dos documentários sobre seitas religiosas é que, de facto, a pessoa assiste, há sempre uma metanarrativa nestes documentários, que é, imaginem lá os grandes estragos que a religião pode provocar. Quando as pessoas acreditam que vão ser julgadas e que o destino eterno delas depende de um julgamento, elas expõem-se ao maior tipo de abuso. Ricardo, mas dá vontade de dizer, então, e as pessoas que deixaram de acreditar que vão ser julgadas por Deus expõem-se a menos abusos quando somos uns a julgar-nos uns aos outros? Portanto, e esse é um dos paradoxos da nossa época. As pessoas hoje podem se achar mais livres porque acham que ninguém as vai avaliar no final da vida. Mas isso só significa que agora, que esta é a única vida que temos, nós somos muito mais implacáveis a julgarmos uns aos outros e somos muito mais, se calhar, dados a abusar uns dos outros precisamente porque deixamos de acreditar num juízo final. Portanto, há aqui uma série de paradoxos que nos colocam muito mais suscetíveis a determinadas tentações que nós, de uma maneira tonta, achávamos que só eram tentações para as pessoas religiosas. As pessoas religiosas não são nem melhores nem piores do que as pessoas não religiosas, são tanto uns pessoas como os outros são. E, portanto, até as pessoas não religiosas são tentadas por algumas das piores coisas que atribuíam à religião. Mas aí eu concordo em absoluto. Até, não só acho que, pensando na Igreja Católica, que ela conhece melhor, como é evidente, ela é completamente inclusiva, ou seja, aceita todos os pecadores e perdoa-os. E, portanto, ou seja, no fundo há um princípio que é ouve,
não é? E perdoa-os. E a sociedade cada vez é mais impiedosa e perdoa menos, ou seja, não perdoa, a não ser que as pessoas se convertam àquilo que é a opinião do momento, porque nem sequer é a opinião, não sei o que é, eu nem sequer sei o que é a opinião certa ou errada, portanto é a opinião que no momento é comumente aceita sem como dúvida a mais certa. E portanto é impiedosa, ou seja, não perdoa, não aceita o diferente, só o aceita se ele se converter. Inclusive nós tivemos e temos as sociedades e os países comunistas onde o comunismo sempre se substituiu e nunca gostou muito da religião, porque ele próprio é uma fé, é uma religião, em que tem que ser seguido quase de forma acrítica e com os resultados famosos que conhecemos pelo mundo fora. Tiago, agora contamos isto, passa-nos tantas coisas. Eu estava aqui. Eu falo muito, eu avisei o Ricardo. Eu estava aqui, até já tinha 20 perguntas, portanto, mas perguntei. O que é que o Tiago prega na sua igreja, na Lapa? O que eu prego, e isso vai ter a resposta clichê de qualquer pregador evangélico. O que nós pregamos é a Bíblia. Portanto, os protestantes são obcecados pela Bíblia. Em comparação com o católico, é óbvio que o católico também reconhece a Bíblia como a palavra de Deus, mas o modo como o faz é muito diferente. Portanto, o culto protestante é centrado na palavra. Portanto, a minha vida é entregue ao estudo da Bíblia e como é que esse texto, que para nós é sagrado, se vive e se aplica às nossas próprias vidas. Repare, Ricardo, e isto que eu vou dizer um católico também aceitará, o cristão acredita que a origem do universo veio da palavra. No princípio era o verbo, não é? E o verbo estava com Deus e o verbo fez-se Deus. Isto diz do Evangelho de João, mas em Gênesis 1, logo, não era? Deus criou tudo através da palavra. Faça-se a luz, fiat lux, e todas as coisas são criadas. Isto significa que para nós a realidade, para um cristão, a realidade não é, ou seja, palavras não é aquilo que os homens inventam. Lembra-se, muitas vezes antigamente havia, eu fixei isto, aquela novela que era A Casa de Irene. Eu não sei se o Ricardo se lembra de uma novela que era A Casa de Irene. Era uma família no Brasil, de origem italiana, e eu lembro que, eu acho que era a própria Irene que dizia parole, não é? E que nós dizemos popularmente palavras, leva-as o vento. Pronto, aquela ideia de que palavra é apenas o que o homem quer que seja. Repare que, curiosamente, as lutas mais importantes hoje estabelecem-se precisamente no domínio da palavra, porque a partir do momento que a pessoa determina o valor da palavra, determina o mundo. Esta é a história da criação do universo para o cristão, porque a partir do momento que Deus fala, as coisas são criadas. O que é que isto significa? A minha vocação é falar, pregar a partir da Bíblia, porque eu acredito que tudo foi criado pela palavra e a palavra se fez pessoa em Jesus. Portanto, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma trindade, e Cristo é a palavra que criou tudo. E por isso nós somos obcecados pela palavra e somos obcecados pela Bíblia em particular, porque a centralidade da Bíblia para um protestante é a consequência direta de tudo ter sido pela palavra que se fez pessoa em Jesus. Agora, isso significa que as palavras não são aquilo que os homens inventam e que nós podemos brincar com as palavras assim com essa facilidade, mas precisamente o contrário. A palavra é aquilo que inventou o homem. Portanto, num mundo em que a palavra não é aquilo que eu quero que ela seja, mas num mundo que eu acredito que só existe porque a palavra é que deu origem ao mundo, então isso significa que a nossa obsessão pela Bíblia é infindável. Portanto, nós temos a vida toda entregue a ler a Bíblia e esse é o trabalho mais importante para mim. Tiago, eu sou do Porto, portanto, mas conheço relativamente bem Lisboa, e quando eu penso em criar uma igreja batista na Lapa, parece-me assim um ato um bocadinho herege, ou não? E aí eu não nego uma coisa, eu quero ser sempre a pessoa mais ortodoxa, no sentido ortodoxa que é estar agarrado à verdade. Mas é verdade que também reconheço pela minha experiência protestante em Portugal, sendo os protestantes tão poucos em Portugal e sendo a nossa história, na minha opinião, infelizmente, tão pouco marcada pelo protestantismo, esse é um dos privilégios que me é dado como protestante em Portugal, que é ser sempre um pouco herético, que é de facto... como é que eu diria? É poder haver, para um cristão evangélico, para um cristão protestante em Portugal, há sempre um prazer em destruir alguma coisa, porque acreditando eu numa verdade que é absoluta,
mas é verdade que é uma verdade que é muito mal conhecida e muito pouco compreendida. Portanto, é normal, sim, pensando na Igreja da Lapa, deixe-me contar-lhe esta história. São algumas as pessoas que me ligam a marcar funerais ou casamentos na Igreja da Lapa. E eu pergunto sempre, qual Igreja da Lapa? A Igreja da Lapa, no Porto, está a falar com a Igreja da Lapa contrária. Mas sabe que até isso foi uma coisa que nós fizemos aqui intencionalmente quando criámos o site, foi só deixar a Igreja da Lapa e não explicar muito, precisamente para que estes nomes, que são próprios do catolicismo, porque como o catolicismo está cá desde sempre, desde Portugal é Portugal, geralmente quando os evangélicos têm de dizer a Igreja que são, têm nomes complicados de compreender, e nós pensámos, não, nós vamos apenas chamar-nos Igreja da Lapa. Portanto, deixem que as confusões venham até nós e depois nós explicamos. Mas é normal, que sou meio herético. É normal. Tiago, e chegamos ao fim. Eu penso sempre, eu fiz estas conversas um bocadinho por egoísmo, ou seja, mais que pelos outros, é por aquilo que eu me divirto e pelo que aprendo por cada um dos meus convidados. E eu aprendi imenso sempre, e, portanto, eu penso algumas vezes dou-me a pensar em coisas que nunca tinha pensado antes e a refletir sobre coisas que não tinham. Portanto, para mim foi muito interessante, aprendi muito hoje. Não, obrigado, Ricardo. Espero também que quem ouvir e quem ver esta nossa conversa sinta o mesmo. Muito obrigado, foi um grande gosto e continuo a pregar a sua verdade. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço. A sua verdade no bom sentido, naquilo que acredita, que eu acho que todos nós devemos pregar, e sem qualquer ironia, aquilo que acreditamos. E depois, com a discussão uns com os outros, às vezes vamos mudando a nossa opinião, outras vezes não, mas seguramente chegamos a alguma coisa melhor do que se não nos confrontarmos com sem aquilo dúvida. que são as... Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Ricardo. Um abraço.